Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo? Sim, Sicredi. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. 29 de novembro de 2019. Agora sim o bicho vai pegar, o ano realmente está terminando. Nós estamos... Porque nós vamos ter de dia útil agora 15 dias, não mais do que isso. Que Natal, Ano Novo, tudo no meio do caminho. Mas nem por isso o Atualidades Pampa vai deixar de estar perto de você. Durante todo esse período, nós estaremos aqui levando a informação, levando bom humor, desejando a todos vocês boas festas, uma boa passagem de ano, porque família que se preza dentro do possível tem que passar as festas de final de ano juntos. E como para nós somos a extensão da sua família e para nós vocês também são a extensão da nossa família, então nós não vamos abandoná-los durante este período. Agora, não sei se as coisas ruins, se as coisas mal resolvidas, se as coisas encrencadas vão nos deixar nesta passagem de ano, com tudo que está acontecendo. Vitorino, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar dos aumentos que se sucedem em cascata por conta de um desequilíbrio que o governo não admite, mas já é uma realidade da economia brasileira. E a ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia é presa por venda de sentença. Luísa Brunet ganha a ação na justiça. Eu vou contar. Como se proteger da nova taxa de juros do cheque especial a partir de 6 de janeiro do próximo ano. E os ataques terroristas que aconteceram em Londres. Vamos falar sobre isso e sobre o número de mortos. Atualmente no Brasil, cerca de 135 mil pessoas desconhecem que são portadores de HIV, segundo o Ministério da Saúde. Dá para viver sem cartão de crédito, sem cheque especial? Vocês vão ver bom. E os números divulgados hoje sobre o óleo no litoral brasileiro. Olha, nesse momento tem as coisas que me chamam a atenção e tem as coisas com as quais eu tenho interesse, que seria de viver sem cartão de crédito e sem o juro do banco. Então, Chicão Tofani, como é que se faz isso? Como é que... Eu vivo sem cartão. Tu vive sem? Faz 5 anos, sabe por quê? Por quê? Eu fui uma vez a Cancún e na volta parei no Free Shop em Lima e antes no Panamá. Moral da história, o cartão foi lá para cima. Na volta, quando eu cheguei no aeroporto, fui para casa e tive que entregar o carro para um amigo meu que ele bancar o cartão de todo rotativo. Moral da história, o cara que está no cartão, ele vive uma vida mandrake, uma vida que não é dele. Então, o que tu tem que ganhar? Tu ganha 5, 10, 15, 20, sei lá o que você ganha. Você gasta o que ganha, planeja o dinheiro, deixa guardado onde você quiser. E quando você quer viajar, você pega um cartão, aquele cartão que você carrega, e é um cartão de débito, né? E não um cartão de crédito. É a coisa a melhor solução, porque esquece a história, eles estão roubando os otários. Pagar por um cheque especial 15% ao mês, 20% é um cartão. Outra coisa, cartão de crédito, tu paga bico. Se o teu não é Black Centurião, tu é pobre. Tu é um pobre metido. Então, antes de ser um pobre metido e não ter dinheiro para saldar a conta, a melhor é gastar o que quer. Bom, eu concluo que não adiantou nada essa orientação, eu vou ter que continuar usando o meu cartão. Daqui a pouco... Que não é um Centurion, não é um Centurion. Eu tinha um Mastercard Black, achava que era uma grande coisa. Não é. Já descobri que não é. E eu não tenho comparação. Você gasta o que você tem, porque senão é uma ilusão você gastar fora. Tô brincando contigo. Não, eu acho que assim é uma forma de tu ter as finanças em dia. Não sei se tu concorda, Roberto. Olha, é que na realidade, eu vou já aproveitando claro. E vou dar a minha manchete, porque na verdade o novo presidente do Banco Central já havia em vários momentos entrado em contato, enfim, fomentado com os bancos do nosso país a ideia de que não havia nenhuma justificativa para cobrar 300% ao ano o cheque especial, sendo que a taxa Selic já estava num patamar muito menor do que esses 300%, o que equivale a dizer que qualquer pessoa acaba tendo que pagar 12% de juros ao mês. Por que a gente vai pagar 12% se a taxa Selic estava ali em 7%, em 8%? Agora ela está em 5%. E até o final do ano, todas as perspectivas econômicas demonstram que até pode chegar a 4,5% ou a 4%.
Então, assim, como a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos do nosso país, não se manifestou e continuou se fazendo de desentendido, o Banco Central tomou a iniciativa, nesta semana, de apresentar uma tarifa que é a máxima. Os bancos podem diminuir e não podem cobrar, a partir de 6 de janeiro do próximo ano, mais do que 8% ao mês. Aí os bancos reclamaram, dizendo, mas que história é essa? Vocês estão querendo ter um governo liberal e vocês estão taxando. E o Banco Central foi categórico, dizendo que não, que eles precisam realmente ajudar o consumidor, a economia tem que girar, e se os bancos não diminuem por bem, não vão por bem, vão por mal. Mas aí é que está, é disso que eu quero falar com os senhores. Parece que 8% ainda é muito caro. A gente precisa tentar se organizar de uma forma que, ainda que quando tu abres uma conta, a primeira coisa que o banco faz é te oferecer um crédito do cheque especial, recuse, evite usar. Agora, as tarifas de crédito pessoal estão bem mais baratas do que 8%. Os senhores conseguem negociar no banco. Então, assim, cheque especial é para uma emergência. E quando consegue, em seguida já cobre. Então, assim, o que vai acontecer? Qual é a medida que foi definida? A partir do ano que vem, a taxa mensal para quem usa o cheque especial não vai poder ultrapassar 8%. Isso significa que se você usa R$1.000 do cheque especial, hoje, o senhor está pagando, depois de 3 meses, R$ 419 só em juros. A partir do próximo ano, de janeiro, com a nova taxa, o senhor vai pagar R$ 259. Ainda é muito dinheiro. Os clientes que não costumam usar o cheque especial, aí é que vem a pegadinha que eu chamo. Tem que tomar todo cuidado. Porque o Banco Central autorizou os bancos a cobrarem uma tarifa mensal de todos os correntistas que tiverem mais de R$500 em cheque especial, cobrando uma tarifa mensal de 0,25 ao mês. Então, por exemplo, se o correntista tem um limite de R$10.000, os R$500 sempre vão ser isentos. Todo brasileiro tem direito, a partir de 6 de janeiro, de ter R$500 de limite de cheque especial sem custo algum. Então, a pessoa que tem um limite de 10 mil vai ser cobrada uma tarifa a partir de R$9.500, o que dá aproximadamente um valor de R$23 por mês de tarifa. Eu acho alto, mesmo sem usar o dinheiro. Por quê? Porque o banco diz que ele precisa deixar esse valor à disposição dos clientes que assim usam. Então, assim, o que o Banco Central trouxe de informações que eu acho também importante trazer aos nossos telespectadores? Atualmente, 81 milhões de clientes bancários usam o cheque especial. Destes, 19 milhões estão dentro do limite de R$500, que não vão receber nenhuma tarifa. Ou seja, não vão pagar nada e vão ter direito a esse crédito. E 77% das pessoas que usam o cheque especial ganham até 5 salários mínimos. É importante também, para finalizar, que a partir do momento que começa a vigorar essa nova legislação, o banco não tem mais autorização de oferecer o valor de cheque especial sem a autorização do correntista. E a qualquer momento o senhor pode pedir mais valor ou menos valor do cheque especial. Enquanto isso, eu quero chamar a atenção dos senhores telespectadores da região de Caxias do Sul e que nos assistem através do canal 49.1. Nós estamos informando, alertando os senhores que, em virtude de adequações no nosso sinal digital, será necessário realizar uma nova busca de canais em seus televisores, para que possam continuar assistindo a nossa TV Pampa. Tu ia se manifestar e eu te atropelei, desculpa. Dia aqui, dona Magda. É um escárnio, é um roubo, é um assalto à mão armada. R$23 por correntista neste país transcontinental. Esses bancos que já nós trouxemos aqui, que entre os 5 maiores faturamentos, 3 são bancos. Né? Nesse país as horas vão ganhar de brinde, isso é brinde. De brinde. Simplesmente nós todos aqui que temos cheque especial, respeito muito o Chicão. Mas aí eu tenho uma alternativa. Só para completar, Robertinho. Eu respeito muito o Chicão, mas nós somos brasileiros, nós aqui tem certeza que a maioria de nós tem cheque especial. Cada um de nós passará, além da conta para ter a conta, nós passaremos a dar R$23 segundo literalmente, é doar. Não, doar porque não tem nenhuma função. Por isso que eu te digo assim, ó, 2 coisas. O senhor que tem condições,
simplesmente chega no banco e diz, ok, eu só quero o limite de R$500 e migra para outros bancos digitalizados que estão sem tarifas. Alguns têm tarifas muito mais abaixas e aí é que tá. Vai começar finalmente a concorrência e diminuir esse monopólio de 5 bancos que cobram esses absurdos. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Assim, hoje eu não tenho cartão de crédito, mas não foi fácil, porque não foi uma decisão minha. Eu tive um problema com o banco, meu cartão era débito em conta e aí teve um desconto indevido lá de uma seguradora, um negócio maracutaia dessa, foi parar na justiça. E aí dali pra frente eu passei a não ter. Porque assim, parece fácil se desligar. Mas depois que a tua vida já foi, né, estruturada, você já meio que cria o hábito, porque tais dívidas, né, às vezes comprar uma roupa, e aí começa o erro de você ir na padaria fazer uma compra, mas paga no cartão. Aí nem me fala. De gasolina, paga no cartão. É ali que você começa a desandar. É mais fácil, né? E aí quando chegou nos 10 primeiros dias do mês, você já gastou mais do que recebe. Né? Então, assim... para mim foi libertador a ideia de hoje não trabalhar mais com isso, mas não é fácil, é quase droga, é quase você... Sim. Mas Marconi, desculpa, eles vão apostar cultural, na inércia. Né? Eu vou te dizer assim, o cartão sim, concordo também, não tem mais cartão. Eu quero me referir ao cheque especial. O cheque especial tu nem pede, eles vão apostar na inércia. Quantos brasileiros não terão acesso a essa informação? Quantos brasileiros que correm, trabalham, passam o dia inteiro, vai entrar aquele débitozinho que eles nem olham, não vão saber. Não vai saber do que é disso que eu estou falando, pessoal. Por isso que eu estou dizendo, o Brasil está mudando, há uma nova perspectiva e agora, com esses juros muito mais abaixos, é necessário ter cuidado com as finanças, os hábitos de cuidar das finanças. Educação financeira é fundamental, tanto para quem tem muito, quanto para quem tem médio, quanto para quem tem bem pouquinho dinheiro. Vamos ouvir a opinião dos nossos telespectadores? Vamos, primeiro no facebook.com/atualidadespampa, lá no nosso canal no Facebook. A Rosaura Barbosa diz, boa noite, bancada. Eu não uso também cartão de crédito. A Roselaine dá boa noite para o pessoal aqui, chama todos nós de lindos. Obrigada. O Antônio diz que concorda com a Maria Alva. E a Maristela diz que o Chicão é 10. Chicão. Em grande fase, Chicão. Muito obrigado. Chicão. Magda, pois não? posso dar um pitaco nesse assunto? Deves. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente passar limpo o sistema bancário. Nós temos um monopólio, a coisa digamos assim, um grupinho de 5 bancos que tomaram conta do país, fazem o que querem, o que bem entende. Chega em Brasília, coloca o papelzinho em cima da mesa do Banco Central, o Banco Central não faz nada. Seu Paulo Guedes, eu só já não estou tomando implicância com o senhor, né? O senhor está ajudando com essa implicância. Então, assim, chama a rapaziada do Banco Central, manda chamar a Febraban e coloca na mesa para essa gente. Porque tá na cara que isso é um cartel. 5 bancos estão fazendo, desses 5 bancos, 2 são estatais. Então, você tem uma ferramenta maravilhosa, reguladora na mão, que é 2 bancos estatais. Por que a Caixa Econômica Federal tem que cobrar um juro parecido com o dos outros bancos privados? Por que o Banco do Brasil tem que cobrar uma taxa de juros parecida com os outros bancos privados? Isso é gestão, e está faltando gestão. O que eu reclamava antes, eu vou continuar reclamando, porque o cartel do sistema bancário continua rigorosamente igual. Quem é que está ganhando com isso? Para onde está indo esse dinheiro? Por que o Banco Central não reage? Por que nós não cedemos mais cartas patentes a instituições financeiras, ou seja, mais bancos no país? Por que se mantém esse cartel de pé? 8% ao mês? Vai catar coquinho. Eles pegam a 3,5% por ano no BNDES. Vem com esse papo agora de 8% ao mês. Está na hora de enquadrar banco. E sabe como é que a gente começa a enquadrar banco? Pela polícia. Está na hora da fiscalização ir para cima. Existe o CAD, que é o controle, o controle de defesa do consumidor. Existe uma série de ferramentas que não são utilizadas, eu não sei por quê. Aí fica a dona Roberta aqui se esgaçando, pedindo para as pessoas se cuidar das finanças, tudo. Aí vem os bancos, e mete a mão no nosso bolso quando pode e não pode. Isso é uma sacanagem, isso é uma baderna. E outra coisa, mas então não entra em banco. É muito legal, o Chicão faz um discurso bacana que funciona bem, mas não tem como não entrar em banco. Eu não entro. O sistema financeiro... Sim, você faz tudo pela internet. O sistema financeiro hoje, ele é parte integrante do tecido social.
Cidadão não tem como se livrar do banco. Tudo tu paga pelo banco? Tudo. Ou O tu vai mundo lá, entra na inteiro fila e usa paga. dinheiro de Vai plástico. com dinheiro O mesmo. mundo inteiro usa dinheiro de plástico. Ah, no Brasil não pode usar dinheiro de plástico porque as taxas são abusivas, porque tem a taxa não sei o que da vigarice. Pô, não tem autoridade nesse país para botar ordem nesse barraco? Porque isso é uma esculhambação. Pô, Bolsonaro, você recebeu votos para pisar em terreno onde ninguém pisava. Pô, tá na hora de chutar o balde. Chama o seu Paulo Guedes, que é muito amigo do mercado financeiro, que está preocupado com o mercado financeiro, com os investidores. Tem que estar preocupado com o cidadão. Eu quero preocupação com o cidadão. Aquele que paga imposto, que acorda de manhã, que pega o ônibus ou tira o seu carrinho da garagem, que está pagando gasolina, que esse ano já subiu 28%. O senhor sabia? 28% subiu a gasolina esse ano. Aí ninguém diz nada. Eu já vou entrar no meu assunto, que é os reajustes. Sabe aquela comidinha? Eu tenho medo que tu passe mal, tu tá muito Não grave. vou passar mal. Eu tô pela vida mesmo. Eu tava aquela outra coisa, mas olha aqui, ó. Sabe aqueles restaurantes que tinha comidinha, bifezinho no centro, com uma carninha 12, 14? Sim. Desapareceram essa semana. Como assim? Porque eles Tá não no têm preço da como carne. manter por causa do preço da carne. Ah, eu penso. Não tem como manter. Então não come carne. Não tem como manter. Sim, mas o senhor acha que o frango ficou no mesmo preço? Claro que Mas não. tem que ser vegano. Não, aumentou a procura de tudo. E se for vegano, vai aumentar o preço do hortifruti ganjeiro também. Porque ele também tem os insumos, inseticida, adubo e o diabo que carrega de peça de maquinário, tudo cotado em dólar. Então, pô, seu Paulo Guedes, dá uma olhada. A tese acadêmica é muito legal, é muito bonitinha, mas nós estamos aqui embaixo, pagando isso, tudo isso mais caro. Então, por favor, aí vem a ministra da Agricultura, vão ter que se acostumar com a carne cara. Aí vem o Paulo Guedes, vão ter que se acostumar com o dólar alto. Não vou me acostumar, não. Vocês foram postos aí para mudar isso. Se fosse para deixar isso, eu deixava a turma da esquerda continuar roubando. Então, o Bolsonaro é filho de uma esquerda incompetente e corrupta. O Bolsonaro, se não mudar, vai acabar ressuscitando o cadáver, que é uma esquerda hoje que é ignorada pela população. Posso falar de pessoas que se interessam e se preocupam pela comunidade? Eu quero falar para os telespectadores de um evento muito bacana que vai acontecer aqui em Porto Alegre no dia 3 de dezembro, terça-feira, o Dia de Doar. É capitaneado pelo Poa Solidária, entre outras instituições. O dia 3 de dezembro vai marcar uma data para tirar esse preconceito de que a doação não chega no lugar certo. Porque as pessoas até querem doar, mas elas não sabem nem como, nem para onde doar. E o Fundo Criança é um fundo muito legal que ajuda muitas crianças. E nesse dia 3, da 1 da tarde, das 13 horas até as 18 horas, então vai ter uma grande reunião com muitas instituições na Orla do Guaíba, órgãos públicos, escolas, universidades e vários serviços também gratuitos, como Unidade Móvel de Saúde, o FGTAS, o Cine Móvel, a OAB com consultas gratuitas, o Lions, que são consultas oftalmológicas, corte de cabelo, entre outros. Então, se você tem interesse em doar, compartilhe a hashtag Dia de Doar, vá até a Orla do Guaíba no dia 3 de dezembro e saiba como fazer a sua doação. Sobre essa coisa do banco, né, o conceito do Chicão, eu tentei, né, mas assim, hoje a gente tem um sistema que, por exemplo, se você está empregado, né, inevitavelmente você acaba tendo que ter uma conta salário, as empresas às vezes cobram. Tu só recebe pela conta salário? É muito difícil, é cada vez mais raro. Ainda existe a empresa que chega no dia do pagamento, você sobe lá, pega, mas é cada vez mais raro. Atendendo, e aí deu, a partir do momento que o salário... Eu faço isso, desconto o cheque na boca de caixa, na débito, em conta, porque eu sei que é tudo roubalheira. Agora, eu só queria fazer 2 drops. Um drops, o Russo tem razão. O cheque especial, uma inércia, que ele te ganha na sedução, porque tu tá devendo um dinheiro pro cara, 300 pila, tu tem que desdobrar o cara, só no mês que vem. Tu tendo cheque especial, tu acha, então, assim, tu vai. E outra coisa, dona Magda, eu recebi hoje um elogio aqui no corredor da televisão, que tem a ver com o programa, da Viviane Vasques, minha amiga, que é a nossa diretora maravilhosa, disse que eu sou uma grife na televisão, uma lenda. E o Vitorino é um bom jornalista. Então, eu gostei. A Viviane Vasques é a nossa diretora comercial. Ela é a mulher do dinheiro. Poderosa, ela gosta muito do desempenho nosso do programa. Poderosa. E é bonita. Deixa eu falar Ela sobre... falou meia verdade, né? Bom, ok. Aí depois a gente vê qual... A gente vai ver qual lado. O resto ela falou do CPF que pensa que é CNPJ aí, o
troço aí. Olha o troço, que Ele, é isso? ele não tá nada bem hoje. Ele tá Aconteceu muito contigo, a mulher deu brabo. um pedal na madrugada? Ele tá brabo. Ele está brabo. Hoje ele Viu não que a tem namorada tá programa. com o garotão dela? Esse é o menor dos problemas. Presta atenção. Que nem a moral não tem Presta atenção, presta atenção. É só tomar Ele uma está lata de ervilha, brabo. muda pra mim. Ele- Ah, me ensinou porque eu levei uma lata de ervilha na cara, mas eram os ciúmes de uma mulher. blá, blá, blá. Levou um passapé de alguém. O Marconi Não tem matou a programa. charada. Não, Gustavo Vitorino está externando o que todos nós gostaríamos de externar. Tá todo mundo pé da vida com todas essas coisas que estão acontecendo. É que ele tem... Essa coisa dos Não, mas bancos... assim, Ele está numa idade que tem oscilações hormonais. Essa história... Problema hormonal. Gente, eu só quero... Hoje é sexta-feira, os hormônios estão... Eu acho que a notícia é positiva. Pior era continuar como nós estávamos, onde os bancos iam ter liberdade de aplicar a taxa que quisesse. Então, assim, agora eles vão ter que, no mínimo, aplicar a taxa máxima de 8%. Vai ter Roberta, banco que não, vai Roberta, eu só queria dizer que é uma notícia positiva, para que a gente perceba que as coisas estão com muita dificuldade, sim. Estamos em terra arrasada, mas a notícia é boa. E mais, acredito, tá, que os bancos vão perder muito finalmente. Inclusive, algumas ações de muitos bancos já caíram em razão disso. Roberto, Olha, deixa eu te dizer assim, ó, não é bom. Eu acho que é o menos ruim, porque Isso. bom banco não faz. Sim, mas o pior, gente, era Bom a gente não é continuar com a taxa a 316%, para ser mais preciso. Tá, vamos deixar o Ruxa aparecer Pelo um menos pouquinho. agora vai ser Essa é 8. simples. Esse Tem eu dois entendi. bancos estatais, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Por que esses bancos não praticam uma taxa de 3,5%? Para levar todos os clientes. Não, Fala, eu vou Ruxa. amanhã, quando chegar, a senhora chegar e deixar a bolsa ali em cima, eu vou enfiar minha mão e tirar R$23 da senhora. Daí, no outro mês, eu vou tirar 23 da senhora. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar ali roubando. E é isso que nós estamos fazendo. Pô, olha, eu Esse quero nós estamos construir... sofrendo. Agenda Sofrendo. positiva Nós é uma estamos coisa... Eu não sofrendo. estou falando de política, eu estou falando de uma coisa econômica. É um absurdo. Tinham que baixar as taxas porque a Selic está em 4,5. Não tinha que dar prêmio por baixar a taxa. Então, vai se dar R$23,50 para todo de prêmio por correntista. nada. Porque baixaram uma taxa que já era irreal. Deixa eu Roberta, fica difícil, Sim, Roberta. então- Agenda positiva é uma coisa. licença. E achar que a gente é bobo... Tá Sim, negativa, deixa eu só terminar. Achar que a gente é bobo é outra. Com licença, deixa eu dizer pro telespectador, vá no banco a partir do dia 6 de janeiro e diga pro seu banco, eu quero o limite de R$500. Aí o senhor não vai pagar nada. Se o senhor precisar, além disso, pega um crédito pessoal, não usa o cheque especial. Assim, o senhor não vai gastar os R$23. Esse é o esquema. Não, mas vai gastar sim, porque tem a taxa de manutenção da A conta. manutenção. Você vai pagar É que é R$23. difícil. Parem só um pouquinho. Olha só, gente. E a taxa de A manutenção Carla da conta. aqui não está conseguindo acompanhar. Vamos nos organizar. Então tá, quem tiver limite acima de R$500 Vai vai ter que pagar pagar R$23,50, é isso. Isso vai ser automático. Automático. A pessoa vai ter É que isso que o procurar Ruxa tá o dizendo. banco para pedir que isso não aconteça e aí que baixo não... o limite. Exato. Se isso não é vigarice, Claro que é É um vigarice, absurdo claro que é isso, vigarice. gente. Porque nós somos meia dúzia de pessoas que estamos falando sobre isso. Agora, tem milhares de pessoas que não sabem que isso Outra acontece. coisa alternativa importante. sugerida... Tá, deixa o Marconi falar também, alternativa Roberto. Depois você volta a sugerida, falar. chega lá e peita o banco e tal, ou então se tiver precisar, vai ali e pega um crédito. Invariavelmente a pessoa que precisa, ela já está com o nome no Ela não tem SPC, como tirar. aí não vai ter a possibilidade, na análise de crédito não vai ser autorizada a tirar, porque banco empresta justamente para quem não precisa. pra Isso esse eu cara, ouvi o de um banco- gerente. Mas é verdade. Porque teu nome tá sujo, você tem um débito lá no supermercado que não sei das quantas, que botou teu nome no Serasa, aí pede para quem? Porque a gente sabe que o cidadão que está com o nome sujo, que é quem realmente precisa, não consegue a linha de crédito. Não consegue. Aí vai o quê? Vai numa financeira, não sei das quantas, que paga às vezes aí então até uma taxa ainda pior. Aí, é consignado. Tá, então eu quero fazer consignado. Mas aí a empresa não está cadastrada com não sei o quê, porque tem que ser com a empresa... Não é. Na vida real, aqui no andar um pouco mais de baixo, a vida não funciona exatamente assim, com essa maravilha econômica como funciona para os bancos. A bola está no campo deles. Por enquanto ainda está no campo deles. O Miguel é o seguinte, você aplica essa taxa em 100 pessoas, 6, 7 vão reclamar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui que a Carla falou agora há pouco sobre o dia 3, de doações, enfim. E nós falamos aqui no início da semana sobre a doação de leite que estava sendo recebida lá na área central
do mercado público aqui de Porto Alegre, onde aquela área ali é do nosso amigo, do nosso parceiro aqui, Pai Paulinho. E ele se manifestou agradecendo a divulgação no programa Atualidades, né, que levou muita gente para lá. Eles conseguiram mais de 600 litros de leite, que eles doaram entre a Casa da Criança Excepcional do Lar Santo Antônio e também ao Instituto, o Asilo Padre Cacique. E aí, sabe como é que ele fez para não ter dúvidas sobre a doação? Ele marcou um horário onde os representantes das duas instituições foram até lá, pegaram as caixas de leite e levaram embora. Ninguém fica na dúvida para onde que vai levar, se vai chegar. Ele marcou com as pessoas, foi lá um representante do Lar Santo Antônio e outro do Asilo Padre Cacique. Muito bem, aqui no youtube.com/TV Pampa, o nosso canal no YouTube, que tem o sininho da notificação, é só lá clicar no sininho e aí você fica sabendo quando nós estamos ao vivo. O Vanderlei Nascimento diz que o Ruschel tem razão, disse Dali Ruschel. Já o Carlos Nunes, boa noite, estou adorando essa bancada e o debate financeiro. Estou acompanhando aqui do litoral paulista, da cidade de São Vicente, de São Paulo. O Rafa diz, como é que o Bolsonaro vai ir contra o mercado financeiro se é justamente o que está mantendo ele no governo em troca das reformas? Nunca ele vai peitar. O Mederico diz que o Vitorino tem razão, mas o governo deve trilhões para os bancos e a Salete, gente, daqui uns dias vamos ter que passar só ovo. Vitorino falou tudo. O ovo tá caro, eu quero te avisar. Tu cuida que o ovo que é barato, tu cuida bem, porque já tem o Marconi, sabe, é o nosso especialista. Essa dívida de trilhões aí, virou de rico. Tem que explicar direitinho o que é. O governo lança títulos do Tesouro Nacional no mercado e normalmente são os bancos que compram. Esses títulos são reajustados pela taxa Selic que o governo está rebaixando. O que acontece? À medida que o governo rebaixa a taxa Selic, reduz a remuneração dos bancos. Eles querem agora ir no bolso do cidadão. Então, sabe, esse círculo vicioso é que tem que acabar. Eu só preciso fazer uma interrupção aqui, porque o seu Alexandre Bittenbender, ele faz uma colocação, Roberta, Sim. que não é exatamente a que tu fizesse. Então, eu vou expor a dele para vocês se acertarem, tá? A taxa não é R$ 23,00 fixas. É o 0,25% sobre o limite que você tem. Esses 23 é se você tem um limite de R$10.000. Excelente, excelente. É 0,25, excelente. Muito obrigada. Fazendo essa retificação. É 0,25. Muda tudo. Mudou toda a operação, Roberto. É por isso que eu estava dizendo, e na Sabe verdade... o que se chama isso? CPMF com outro nome. Não, por isso que eu quero dizer... E o que é pior, é um CPMF virtual. Positiva. O que vai mudar o nosso comportamento em relação às nossas finanças? Nós precisamos ficar de olho e negociar, mesmo que a gente é pequenininho, mesmo que a gente é devedor. Então, muito obrigada. É essa informação, sim. É 0,25% do limite do cheque especial que o senhor escolher ter. Pode ter R$1.000 de limite, R$1.500 de limite. Eu dei o exemplo de 9.500. E sim, é 23 reais por mês. Tá esclarecido, assim, então. Para aí um pouquinho. Agora piorou a coisa. Porque agora se criou uma CPMF virtual em cima de um dinheiro que não existe. Ou seja, eu dou um crédito virtual para alguém... Que eu nem usei. Que nem usou. Você pode passar 10 anos sem usar. Eu só te disponibilizei 10 mil e por te disponibilizar eu te cobro 0,25. Tá, então assim, ó, vamos tentar fechar, porque já deu muito ruído nessa comunicação e já acabou se passando uma informação distorcida. Perfeito. Tá? O que é de fato? Não estou entrando no mérito se é bom, se é ruim, se é mais ou menos. A taxa fixa é 0,25% sobre o limite que você tem, tá? Uma observação, até R$500 sem taxa alguma. Bom, mudou completamente. Mudou completamente o jogo. Não mudou. Eu disse desde o início. Quem tem limite de R$500 não vai pagar nenhuma taxa. Tá, então tá. A partir de R$500,
o limite vai ser cobrado 0,25%. Como é que é o nome desse telespectador? Quero agradecer. Chama Alexandre Bittenberg. E eu fiquei louca de medo que tu me desse um esporro, não ia nem ler. Não, e o senhor Alexandre, tu tinha tanta o senhor Alexandre trouxe uma coisa ainda pior. Bom, não importa, mas trouxe a coisa Não, certa. o senhor Alexandre tem Nós estávamos falando errado. CPMF virtual, ou seja... Tem um mensageiro. CPMF virtual. Ou seja, eles não estão cobrando imposto, Chicão, sobre o dinheiro que tu tem. É um dinheiro que te ofereceram para quem sabe, pode ser que você venha utilizar algum dia. Não, é um absurdo. Olha a Muito vigarice. bem, é um absurdo. Sim, mas agora cobra Olha a vigarice. Vamos lá. Dinheiro virtual, isso é vigarice. Cobram 300%, mas quem não usa o limite não paga 300%, Claro que não. entendeu? Aí agora vão Só piorou, atribuir, na verdade. só piorou. Só Vão piorou. colocar um valor, mesmo que a pessoa não utilize aquele Imagina, dinheiro. a Magda Beatriz tem um cartão de crédito de Absurdo 10 mil isso, dólares. Ela vai pagar 300 dólares por mês, 30 dólares por mês só de imposto de taxa. Não, mas vai ter uma grana. Olha aqui, ó, para, Vitor. Não, eu não quero mais que vocês falem, porque já tá saindo um monte de informação errada, as pessoas estão me matando, nos matando aqui. Tá? Que a gente tá confundindo. Vitorino dando facada nas costas do nosso presidente. Ainda bem que as máscaras caem. Tinha que ter. Mute no Vitorino. Tinha que ter. Mute no Vitorino. Liga o mute aí e Parou. A Ana é Paulo educada, eu não Viana. sou. Por isso que a Viviane diz que eu sou uma lenda. Eu lanço uma manchete e todo o programa fica Tu vê que... canalizado, né? Tu vê que... Tu não é uma lenda, é uma renda. Dona Maria, antes que a gente brigue de novo. Não, nós não vamos brigar de novo A gente agora. briga de Parou. novo, eu vou lhe trazer um último convite que eu faço. É um buffet de frutas que terá no bairro dos Gondoleiros sábado. De novo, a senhora estará numa mesa especial com um buffet de Eu não frutas. estarei em Porto Alegre, nem sábado, nem domingo. Não, dona, você vai me quebrar, dona. Não posso, o que eu vou fazer? Bem, o convite é a toda a bancada e ao seu Mani, que renegou o 4º distrito lá, que eles manifestam. O Cada vez que eu senhor converso, tem uma Carlos mágoa. Eduardo da Silva Pinto, eu acho que encerrou com chave de ouro a discussão dos bancos. Ele diz o seguinte: o limite dos bancos será cobrar o ar-condicionado dos clientes. Ponto. Sim, é só o que falta. É só o que falta. Tá o seu Carlos Eduardo E esse da Silva rapaz aí que Pinto. diz que eu estou traindo, não estou traindo coisa nenhuma, meu amigo. Eu estou preocupado com a cidadania. O senhor sim é que está traindo a proposta de um país melhor. A gente tem que cobrar os nossos governantes. Essa coisa de cobrar quem critica o seu governante de estimação. Eu não tenho governante de estimação, não. Eu quero é melhoria. Eu penso no cidadão, penso na cidadania. O senhor tem política de estimação, eu não tenho. A pessoa, Tu é totalmente a pessoa que hoje gastou os tubos na Black Friday deve Não, estar agora o que foi a selvageria da Black Friday? Que coisa horrível. Que coisa horrível. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqueles 14 itens eu chequei pela internet hoje. Só 3 deu na trave. Os outros 11 tinham desconto. Tá, mas depende. Mas desconto tinha o Muquirana. Tá, mas Vou deixar bem depende, claro. depende. A gente Continha o Muquirana. viu coisas que custavam 10, tá? 10, aí passou para 30 e aí hoje era 20. Aumentou igual, tá? Mas as pessoas brigaram. As pessoas brigaram por causa de uma fritadeira. Se agarraram. Olha lá, gente. Olha ali, gente. Quero ficar gordo. O que é isso? Olha Quero ficar ali. gorda. Isso é uma selvageria. Não, sem óleo, essa é sem óleo. Não, não é essa, não é. Olha lá, as pessoas matando a pau com criança. Não, isso é uma loucura. Que é Então, mas, assim, vocês se surpreendem, assim, são brasileiros, assim, quem quer Esse que é o problema. Não deveria. Olha lá, outra briga, olha lá, olha lá. Essa assusta. Bom, que tem quebraram crianças a loja. normal. Gente. Esse vídeo eu recebi eu também. e tu vê crianças assustando as pessoas, dizendo: parem, tem crianças Tem aqui. criança, Mas olha aí, lá. labial. Sabe por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque quando elas eram crianças, elas já estavam participando de um ambiente Provavelmente. assim. Eu sou você amanhã. Pra mim deu a lógica. Mas não assim, tinha pra Black mim, Friday quando eles eram crianças. Pra mim, não. Não, comportamento Já viram das seu pai pessoas. brigando por Comportamento causa- das pessoas, elas passam... Gente que deu com uma fritadeira na cabeça Gente, toda. não precisa... Não, teve dentro de um supermercado, uma senhora pegou uma panela de arroz dessas, psicodélica, e botou no seu carrinho. Era uma fritadeira, era uma panela Era uma fritadeira? elétrica dessa. Era Aí uma tiraram a fritadeira do carrinho dela. Ah, e ó, deram no pé e a mulher saiu correndo atrás da outra. Eu quase tive que ser testemunha da confusão que deu. Porque ela virou pro lado para pegar mais o item, quando virou, a outra senhora saiu no... Assim, parecia, sabe, futebol americano, que pega a bola e vai? Aquele que vai e sai fritadeira, correndo. e ela, ó, meteu o pé.
E a outra gritando porque é minha, porque só tinha uma ou duas, eu acho. Aí chamaram segurança, se xingaram. Porque aí... mas é um absurdo mesmo. Dona Magda, diz que depois do Black Friday haverá o Serasa Monday. Fala, Mas algo assim, claro, tem essas questões de brincadeira, de a gente Não, trazer... muita gente fez boas compras. Não, mas só que eu me surpreendi, Magda, com a quantidade de itens nos supermercados, alimentos não perecíveis que estavam na Black Friday e que as pessoas foram atrás. Por exemplo, arroz, feijão, farinha. Tudo tá muito Então, caro, amiga. A validade, Aninha. Não, a validade. Alguns deles estavam com a validade perto de estourar e os supermercados fazem isso regularmente. Não, Agora, mas o que a Ana está dizendo não é nesse mas o sentido. interesse das pessoas As pessoas não em buscar queriam comprar leva outra coisa que não não é fosse fritadeira. alimento. As pessoas queriam comprar alimentos. As Queriam pessoas queriam comprar comprar arroz, comida. feijão. Comida. Então a gente fala assim, Não era panela, era comida. é uma realidade que a gente está falando, por uma fritadeira ainda é algo, né, sem óleo, mais eu peguei saudável. 2 peças de É picanha, uma situação né? assim que É, é viu? quente. Estou, inclusive, trocando por terreno. Agora é chinelo. Tu viu na televisão, eu também vi. Isso não é criatividade do Farmácia Gustavo também. Torino. Eu vi em farmácia também, muita gente farmácia. procurando remédio mais barato verdade. ou oferta de. Eu de também fui na remédio. farmácia, Black porque eu Friday de machuquei. remédio é a várzea. Eu machuquei. Eu tô com Friday de uma mão remédio. esquerda machucada e Mas eu é o que de preciso fato botar interessa as em pessoas, mobilização. E eu Será também que não, vi que só- o Black Friday na farmácia também foi punk. Será que nos Lupamares, Só tem. Marta, tem O Gustavo desconto? Torino, tu te importa de me Tem deixar falar? Não? Black Friday no Gruta Azul. Não sei, isso é problema dele. Tem que dizer que ele vai fazer, ela vai ver vídeo. Vai ver vídeo. Vai no Gruta assistir Azul. vídeo. E aí hoje eu fui nas farmácias, só tinha mão direita. Levaram todas as mãos esquerda. É o fim da esquerda no Brasil. É o fim da esquerda no Brasil. Eu preciso uma coisa daquelas. É uma munhequeira. Pra minha mão esquerda só tinha direita. Eu não sei. Ô, tá Chicão, bom. sabe munhequeira o não preço dá pra que tá usar, carne? mas Sabe aquele motel da tem churrasqueira? Que de xícara, Ou que tu xícara leva pra picanha ou tu leva uma mulher. Eu não olhei, não prestei atenção. Mário Menos mal. Barcelos, só um minuto. A palavra é tua, Mário. Por favor, dá uma moralizada aí. Tem um Quanto minuto tempo? para falar sobre Black Friday. Não, tem quanto tempo que tu quiseres. Quem conhece filosofia vai gostar do que eu vou dizer agora. Eu tive a oportunidade de ler um artigo muito grande sobre a filósofa judaica polonesa, judia polonesa, Hannah Arendt. Maravilhosa. E ela tem uma frase que eu acho fantástica. Não chega a ser uma fúria, é um pensamento dela. Ela diz o seguinte, que a pessoa tem que pensar apaixonadamente, mas não viver apaixonadamente. Pensar apaixonadamente é de uma profundidade, eu fico extasiado com uma simplicidade tão grande e que abrange tudo. Você pensa, você é apaixonado, mas na hora de agir, você não pode ser apaixonado. Por falar nisso, eu quero dar meus parabéns à República Oriental do Uruguai pela eleição do advogado Luiz Lacalle Pou, um jovem de 40 e poucos anos de idade, que com certeza, como não é de direita e não é de esquerda, é de centro, vai fazer um excelente governo na República Oriental do Uruguai. O Uruguai que durante 15 anos, 3 governos, Dr. Tabaré Vázquez, Pepe Mujica e novamente Dr. Tabaré Vázquez, 3 governos absolutamente socialistas e de esquerda, que colocaram o país, que é dependente do Brasil e da Argentina, numa situação catastrófica, criando bolsões de pobreza ao lado de Montevidéu, que sempre foi uma cidade fantástica, sempre foi uma cidade, nos últimos anos, maravilhosa de se viver. E o Luiz Lacalle, com uma proposta simples, com uma proposta de mudança, mas não uma mudança radical, a mudança de consenso. Porque a mudança de consenso, quando você se elege, você chama todos os lados, vamos conversar, o que você acha? Mesmo o seu maior inimigo político, mesmo aquele que agrediu você durante a campanha política, esse você tem que chamar. Você não vem cá, vamos conversar, vamos falar pelo país. Bom, aí se ele não quiser é outra coisa, mas você chama, isto se chama um grande político. Não essa política de bicudo, essa política de agressão, essa política baixa, um falando mal do outro. E o país como fica? Como fica? Vocês ouviram as conversas todas aqui a respeito dos bancos? Essa excrescência que se tornou o sistema bancário no Brasil, essa colônia de banqueiros que virou o nosso país com esses juros fantásticos. Eu, como Chicão, não tenho cartão de crédito, não tenho cheque, eu não quero nada disso. E eu sou obrigado a ter conta em banco, porque se eu não precisasse ter conta em banco, eu não teria conta em banco. E o Vitorino matou. Nós temos essa obrigação de ter conta em branco, porque o sistema assim
é determinante. E eu volto a dar meus parabéns à República Oriental do Uruguai, que tem um presidente de consenso, um presidente de centro. O Uruguai, com toda certeza, a partir de março, quando assumirá, o Luiz Lacalle Pou, filho de presidente, já conhece como funciona a política daquele pequeno, grande país, vai dar certo. Torço muito pelo Uruguai, pelos meus amigos uruguaios. Mário Barcelos, já que você está falando em parabéns, Vitorino, hoje está de aniversário a Karina Sikorsky, esposa do Tony, que nos convidaram para aquele churrasco maravilhoso. A Karina, que junto com Silvina e a sua mãe Tereza, foram as idealizadoras da torta Magda Beatriz, né? Que faz o maior sucesso. E quero dizer que elas fizeram um upgrade. Quando Tem quiser, mais uma coisa deliciosa. Quando quiser, pode mandar outra de novo, que eu comi. Todos gostaram. Eu só queria corroborar o que disse o Mani e dizer Parabéns, Karina. que exemplo deu o Uruguai para o mundo. A diferença lá foram 20 mil votos. Democracia. E o perdedor mandou, mesmo estando no governo, há não sei quantos anos que estava 15 lá. anos. 15 anos. Mandou parabéns, felicitações, vão se encontrar, vão fazer uma transição do nível que se espera que seja sempre uma transição, né? Então, acho que tu lembra bem, é um belo exemplo para todos, para o mundo, né? Claro. Pro mundo. Marconi, mito Marconi aqui, ó. O nosso telespectador aqui, ele continua. Magda, é muito mais fácil ser contra dar facada. Quero ver ser raiz mito como o Marconi, como eu e outros da direita que apoiam incondicionalmente o nosso presidente. Obrigado pela consideração, mas eu não apoio incondicionalmente absolutamente ninguém. Eu estou fechado com o Vitorino, eu apoio o que está sendo feito certo. Se estiver sendo errado, vai ser puxado a orelha sim, vai se cobrar sim, porque não adianta, né? É aquilo que eu já falei, desideologizar não significa ideologizar, ao contrário. Né? Se a gente estava reclamando de um determinado comportamento de seita, da militância cega que ficava, né, tapa na cara e batia a palma para o seu algoz, aí agora a militância da direita que tanto criticava esse comportamento vai se comportar assim também? Eu sinto muito, é claro que a gente ouve, eu já ouvi diversas vezes também, traidor, que traidor, eu quero um país melhor. Demos a oportunidade para esse novo presidente, para essa nova gestão, mas a cobrança vai ser feita sempre. O que, é claro, a gente vai dar destaque para o positivo, que a imprensa suja, panfletária, não dá. E isso a gente se esforça em fazer. Mas o que tiver que puxar a orelha, o comportamento, o Vitorino está coberto de razão em relação ao Paulo Guedes. Em relação à atual situação da economia, de um marasmo sendo percebido e nada sendo feito ao contrário, pensando nos grandes, e aqui a população que votou, que botou eles lá, que lutou, brigou para conseguir esse privilégio hoje, né, de conseguir botar a esquerda no seu devido lugar, porque não adianta, ao se comportar assim, vocês vão trazer de volta os caras que vocês odiavam, né? O Renato Russo tinha razão, né, quando ele dizia que nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Um mundo doente, né? Tá aí, você botar um de frente para o outro. É a antítese do comportamento cego. O reclamo é exatamente para evitar que volte. Exato, é por isso que se cobra. Porque você sabe, o discurso da direita, da esquerda é sedutor, né? É lógico. E outra coisa, falando tecnicamente, agora vem a apuração dos índices inflacionários. Então você achar que dólar, gasolina, carne... Ridículo. Influencia. A carne influencia uma cadeia toda. A gasolina nem se fala. Já disse, a gasolina vai pro tomate, tá quitando da esquina. Eu fiquei chocado. Aí a gente tem taxas bancárias, tarifas bancárias, mais não sei o quê. Pô, para! Mas é que também, tudo vira meme, sabe? A gasolina chegou aí, todo mundo agora, finalmente, agora temos a gasolina valendo $1. Aí, como é que tu pode rir, cara? Como é que tu pode achar graça, sabe? É tudo piadinha, o brasileiro fica... Faz hiena. É hiena, é que não é um povo sério, né? Desculpa, mas não é um povo sério. Aí briga, aí chega cedo, madruga pra Black Friday, sai na bofetada com o vizinho, mas na prova do Enem chega atrasado. Por causa da fritadeira. Eu quero fazer um dado aqui. Mas eu queria ver a mulher correndo com uma fritadeira. Acorda de madrugada para fazer compra na Black Friday, mas aí no sábado, no dia do vestibular, atrasou.
sabe? Não dá. Tá difícil. Rocha, o que tu vai dizer, Rocha? Eu quero fazer uma correção aqui, que o governo fez a correção e não se repercutiu a correção. Na verdade, eu tinha trazido uns números aqui. Primeiro, que a nossa saída de dinheiro tinha sido 7,9 bilhões, por isso que estava impactando tanto esses números, tá? Mas o governo fez uma correção de um erro seu de cálculo, que em relação ao que exportou, em relação ao que importou no mês, tinha sido em favor do governo um valor extraordinariamente a mais. Do Brasil tinha sido a mais. E que isso então serviria para arrumar os números. Que o mercado do dólar... Arrumar os números, lógico. É que o mercado do dólar, insisto, ele é um mercado muito pequeno, por isso que quando o governo faz uma intervenção, ele consegue baixar, porque não precisam bilhões para consertar o mercado. Agora, regular o mercado é diferente. Consertar, tu faz no dia. Então, esta informação equivocada que o Ministério da Economia soltou do número de importação em relação à exportação, que soltou um número negativo quando ele era positivo, foi que desencadeou essa crise do dólar. Não, até melhorou, porque, na verdade, baixou o valor do dólar em razão de que os analistas entenderam que há mais disponibilidade de dólar do que menos. No momento que se exporta mais, entra mais dinheiro estrangeiro. É nesse sentido. Não, né? A queda do dólar foi porque o governo interviu nos últimos 2 dias e botou dinheiro. Daí ele caiu. Nós temos que fazer uma volta sustentada. Mas não conseguiu cair tanto. É irrisório. Mas impediu que disparasse, né? Porque chegou a estar 4,28, hoje fechou 4,23. Falando em disparar, senhores telespectadores da região de Caxias do Sul, que nos assistem através do canal 49.1, quero informá-los que, em virtude de adequações no nosso sinal digital, será necessário realizar uma nova busca de canais em seus aparelhos de televisão para que possam, assim, continuar assistindo a programação da TV Pampa. E daqui do estúdio vamos para Londres com a nossa repórter Ana Carolina, correspondente internacional, Ana Carolina. Direto de Londres, Direto né? de Londres. Então, estamos falando, estou rindo, claro, mas a notícia não é nada agradável, porque mais uma vez a cidade de Londres passa por um incidente, um ataque terrorista. Infelizmente, mais uma vez aconteceu na cidade, num dos pontos turísticos, e parece que esse é o modus operandi dessas pessoas, desses fanáticos. Eles sempre procuram um ponto onde turistas visitam e começam ataques aleatórios. Desta vez, um homem que ainda não foi identificado, ele estava com uma faca, ele transitava no ponto, começou a esfaquear as pessoas, mas um ponto muito positivo da ação foi que imediatamente, percebendo o que estava acontecendo, as pessoas, por óbvio, pararam, mas as próprias pessoas que estavam ali transitando, todas elas foram para cima desse homem. Ao contrário do que se imaginava em sair correndo, muitos londrinos foram para cima desse homem, seguraram ele e tentaram tirar a faca dele, mesmo correndo risco de vida. Essa faca foi retirada por 2 homens que estavam segurando, enquanto outros 2 seguravam esse homem. Ele então foi imobilizado e a polícia rapidamente agiu. Ela tentou tirar essas pessoas que estavam ali naquele momento tentando desarmar o homem, mas só que no mesmo tempo ele segurou. Por claro, querendo salvar a própria vida, ele caiu e segurou esses homens que estavam segurando ele e a polícia não sabia, não tinha certeza para tirar. Então a polícia foi tirar as pessoas que estavam segurando esse homem. Foi uma ação muito rápida, muito eficiente. Para quem gosta dessa tática, os vídeos estão circulando na internet, a gente avisa, as imagens são fortes. Nós passamos até as imagens para a produção, optamos por não mostrar, porque é um ato violento, é bem rápido, mas também mostra os policiais, no momento em que esses homens saem, a polícia rapidamente abate esse indivíduo, ele ainda está passando por reconhecimento, a ponte, a London Bridge, que é um ponto turístico super famoso. Waterloo. Exatamente, aquela que aparece em todas as fotos de quem visita a cidade. Então, ela foi interrompida, o trânsito de Londres parou. Até as pessoas que estavam no transporte público ali, elas ficaram muito assustadas, porque elas foram orientadas a não sair do coletivo. E, claro, escutando os tiros, elas ficaram muito preocupadas, que quiseram sair, mas a polícia conseguiu controlar a situação muito bem. O prefeito de Londres rapidamente emitiu uma nota dizendo que é um fato isolado, mas ele foi questionado porque não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece
acontece em Londres, mas não deu uma resposta, parabenizou as autoridades, inclusive o premier britânico, ele disse que foi excelente, muito rápido e ninguém saiu ferido, assim, que estava ali transitando, mas acabou, infelizmente, com 3 mortos, porque ele deu tempo ainda de esfaquear essas pessoas e alguns feridos também. Infelizmente, a gente traz essa informação e mais um ataque que acontece e até um lugar muito parecido no dia, em 2017. A polícia errou, então, mano. A polícia errou. Quando tirou as pessoas que estavam segurando ele, ele ficou livre com a faca. Não, a faca já tinha sido retirada. Tirou. Mas os homens foram 3 pessoas. Tem 2. Mas antes, quando ele começou a esfaquear... quando ele começou, ele já tinha matado Ele já 2. tinha, então, só assim, que as pessoas percebendo e ele isso... morreu também. Exatamente, as pessoas percebendo isso foram pra cima dele. Não tem conversa. E até dentro dessa concepção, por que não atirou antes? Ela foi questionada, a polícia, ela falou, porque nós não tínhamos certeza que ninguém ia sair ferido. Claro. A certeza é tirar as pessoas que estavam tentando salvar a vida, estavam fazendo o seu papel, mas a polícia também não pode interferir. Então eles tiraram até a cena do policial puxando, porque quando o homem cai, né, o terrorista cai, ele puxa e coloca por cima essas pessoas que estavam tentando tirar a faca. Então a polícia não teve como atirar, ele se protegeu, mas rapidamente a polícia retirou os homens que estavam fazendo esse trabalho. Agora, nada de novo no Londonistão, né? Não, nada de novo. Fato isolado, conversa pra poder dormir, né? Mas o mais importante é que lá a polícia atira. Isso chama atenção. Deixa o nosso Louro José se manifestar, por favor. No Rio de Janeiro, Dona Cocota, no Rio de Janeiro, eu tô mais pra Cocota. No Rio de Janeiro, na Rua do Resende, num boteco na Rua do Resende com a Mendes Sá, morei ali naquele local, na Mendes Sá, muitos anos atrás, tem um boteco lá, e o camarada brigou com a dona do bar, passou uma semana, invadiu o boteco. Eu invadi o boteco, do lado da TV Educativa, conhece ali no Rio? Sim, eu acho que até agora tá então ele pegou 4 ou 5 pessoas lá com uma faca. E sabe qual foi a exigência dele? Era aniversário, um bolo. Aí mandaram o bolo de aniversário para ele e eu não vi como o epílogo, o que aconteceu mais. A polícia estava lá. Aproveitaram o cara pega 4 reféns com uma faca em Tinha Londres, 6, depois soltou 2. Ele fica Mas mais isso pesado. foi aonde? No Rio de Janeiro, hoje, agora eu acho. Na Lapa? Na Lapa, Rio de Janeiro. Isso, na Lapa? Não, foi na Lapa? Isso, Lapa. Rua do Resende, que vai dar na Rio Branco, e com a Mendes Sá. Não lembra o caso da menina Eloá? Aqui a nossa polícia pega o refém e, como tática, manda de volta para o sequestrador para ver. Não lembra do caso da Eloá? Tomou um tiro na cara. Tu ias contribuir com esse assunto, Ana? Não, é só porque o BOP foi chamado imediatamente para conter. A cidade do Rio parou. Infelizmente, um ponto também muito turístico, onde houve esse desentendimento que acarretou nessa negociação. O BOP foi responsável, então, 3 reféns. As últimas informações são que ele só está com 3 reféns dentro do estabelecimento comercial. As pessoas já foram liberadas, mas é justamente isso. Parece que ele não tem um intento, ele não tem aonde quer chegar essa negociação. Parece que ele fez... Não sabe o que era. Ele fez no instinto, ele fez naquela coisa de querer uma resposta e agora o BOP lá tá tentando negociar, mas ele nem ele sabe o que quer. É que aqui o BOP vai deixar ele mais pesado, amanhã tu sabe qual vai ser a manchete do jornal o Globo da Folha de São Paulo, né? Imagina se isso tivesse acontecido. Lá na Inglaterra a manchete é polícia salva tantas vidas. Imagina se essa situação tivesse acontecido aqui no Brasil e que se a polícia tivesse agido da mesma forma. O homem já sem nenhuma arma nas mãos, já sem a faca, foi executado. Era exatamente essa que era a manchete. Seria a manchete se acontecesse aqui no Brasil. Carla, tu vem ao encontro do que eu tenho defendido aqui, da necessidade do governo criar uma base de apoio para poder aprovar os seus projetos. Vai de novo cair a excludente de licitude proposta pelo governo. Já caiu uma vez, depois caiu no projeto do Moro e agora tem um terceiro de novo, onde o presidente restringiu mais ainda, deixou só para GLO, que são só operações especiais, e ainda assim não está garantida a aprovação. Então é difícil, quando eu insisto, o pessoal tem dificuldade às vezes de entender, quando a gente está querendo falar da política na prática, né? Tu precisas construir uma base, tu tem que fazer acordo com lideranças para aprovar projeto, porque senão tu não muda, pessoal, não adianta. Eu me lembro, o Chicão disse aqui, não, o povo vai pra rua. A gente viu que na boa, mas o povo não vai pra rua, o povo tem que trabalhar, o povo tem que pagar as contas, o povo tem que fazer um monte de coisa. Ele vai em determinados momentos, mas tu não vai a cada decisão, cada votação do Congresso fazer com que o povo vá sábado e domingo ficar nas ruas. Então precisa
é preciso trabalhar política. A meta do governo, eu insisto, nós temos um 2020 que teremos medidas econômicas que ou bota o país nos eixos, ou realmente aí nós vamos começar a surgir aqueles insatisfeitos. Então, para construir isso, vai ter muita votação importante. O índice de aprovação dos projetos em 2019 foi baixíssimo. A gente não está discutindo, não tá avaliando, mas porque passou o projeto da Previdência. Que bom, o projeto da Previdência era o interesse dos próprios deputados, que como viram que o deles estava fora, eles aprovaram. Mas questões as demais, insisto, esse da ilicitude que vocês trataram aí, 2 vezes já caiu e talvez caia a terceira. Mas tem muito também da cultura de um povo, e que é o que se esforça para mudar, porque, por exemplo, pega um projeto esse do excludente de ilicitude para passar no Texas, por exemplo, você tem 120% da aprovação da população. Agora aqui, nós tivemos aí uma engenharia social que criamos os inimigos da polícia, o pessoal que vai pra rua gritar, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, os maconheirozinhos de beira de rio ali. E nós criamos uma mentalidade que ainda faz com que pessoas sejam contrárias ao projeto do excludente de ilicitude. Quando o que a gente quer mesmo é que a polícia passe e seja saco preto, recolhe, caixão fechado, pronto. Sabe, tá na hora de oferecer de volta não só o amparo jurídico, mas o amparo social para a polícia agir. Não dá mais para o policial ter que pensar 50 vezes antes de puxar um gatilho, se amanhã sua reputação estará destruída, se amanhã vai ter jornalista dizendo que ele executou o pobre menino. Isso é que não dá. A gente tem hoje os moderninhos que se tornaram inimigos da polícia e não sabem nem por quê, porque mandaram serem inimigos da polícia. Carla Krieger, a tua manchete. Vamos a mais números. Agora... Olha, eu já estou engasgada. Exatamente, hoje tem número demais. Hoje teve uma entrevista, enfim, coletiva, e que o grupo de acompanhamento e avaliação que está fazendo todo esse trabalho com relação ao óleo no litoral brasileiro, já são 803 localidades que foram atingidas pelo óleo. Eles chegaram a um número de 4,7 mil toneladas de óleo, junto com areia, claro, recolhidos durante quase esses 3 meses, porque começou há 3 meses atrás, no dia 30 completa exatamente 3 meses de que o primeiro óleo foi recolhido no litoral. O que é importante de tudo isso, que me chamou bastante atenção, ainda mais que nós temos aí um verão pela frente, pessoas contando com o verão para sobreviver. A estabilização da situação. Na última semana, 99% das ocorrências são de vestígios de óleo. Já não se encontra mais o óleo em mar aberto, o óleo já está só realmente na beira da praia. Então, eles acreditam que a situação está sendo controlada, porque tinha gente que falava, não, vem muito mais aí pela frente. É claro que não é uma realidade absoluta, eles não sabem exatamente o que vem ainda, mas a expectativa é realmente de uma estabilização. Claro, são 803 localidades que foram atingidas. O grupo de trabalho é composto pela Marinha, a Marinha, Agência Nacional de Petróleo, pelo IBAMA, e eles também falaram sobre para onde vai esse resíduo, porque eu lembro muito bem que a gente falou exatamente, tratou sobre isso, né? Isso. Então, algumas... o que fica? Fica numa localidade transitória e depois eles encaminham para uma área própria, né? Apropriada para isso. Exatamente. É uma situação que ninguém estava preparado para acontecer. Eles também descartaram a possibilidade de um desastre no sentido de abrir alguma fissura no mar e esse óleo está vazando desse mar. Mas não falaram nada ainda sobre da onde que veio esse óleo. Ou seja, traduzindo a ópera portuguesa, eles não sabem de onde veio, eles não sabem o que fazer e ficam com essa conversa aí de cantinho. Nós avançamos em algumas coisas importantes. O Pernambuco foi um dos principais estados que chegou. Sim. Eles conseguiram criar uma comissão e eles já estão destinando, inclusive, com o reaproveitamento desse óleo. E esse medo ainda não se extinguiu, porque como o óleo fica embaixo... Contatando cimenteiras e tudo mais. Para dar o destino certo. Para dar o destino certo. Mas o que se assusta é dizer que se fosse um navio, uma carga mesmo de navio, teria chegado 10%, 15%. Então não se imagina o tamanho do desastre se realmente estivesse aí embaixo chegando todo o resto dessa possível carga, né? Ô Magda, você sabe que a imbecilidade humana não tem tamanho, né? Eu não sei porque eu não sou imbecil. Hoje no enterro do Gugu,
uma cena chocou todo mundo. Acredito que nós até já comentamos. A pessoa da família se colocou ao lado da viúva e de um dos filhos do Gugu. Fez uma selfie. Com o caixão atrás fazendo uma selfie. Mas o pior não foi isso. O pior é que a pessoa disse, poxa, vocês estão muito sérios, sorriam. E eles sorriram. Aí ele... Não. O filho sorriu. O filho sorriu. Gente, mas também nem numa... sabe o que tá acontecendo. Exatamente. Para A pessoa não pode aí, que planeta que tá essa pessoa? Não, o filho, coitado. O filho, coitado, Ele tá no piloto automático há uma semana. É educação. Né? Foi por Agora, a amizade. pessoa foi Que é isso? de uma Gustavo, sutileza de um elefante numa loja Mas, de Gustavo, De mandar catar com Gustavo, É empatia zero. Gustavo, Empatia 4 zero. pessoas foram presas e 8 celulares É. roubados durante o Durante o velório. Olha que maravilha. Durante o velório. Esse Brasil. É o Não, Brasil, vou te que é contar. o povo conhecido Que lá horas que fora. a NASA pelo povo- chega, hein? Horas que ela... O Brasil é conhecido lá fora por ser a população que saqueia a carga de caminhão capotado com o motorista Agonizando. Mari Barcelos. Bom, eu vou contar aí, rapidamente para a história da Luísa Brunet. A Luísa Brunet ganhou uma ação na justiça. Não é aquela ação que vocês estão pensando. Não, daquele milionário? Não, do cidadão não. Não, cidadão. É que a letra é tão pequenina aqui que eu tenho que ler o nome dessa A senhora. Ana te ajuda aí. A Ana o nome tem um da bom senhora. óculos. Olha, a 20ª Câmara Civil do Rio determinou que ela seja indenizada em R$20 mil. Tem uma moça aqui, gaúcha, chamada Daiane Carvalho Platt, de 34 anos, que chamou ela de golpista, trambiqueira e pistoleira. Por ocasião dessa ação que ela tem. E os insultos começaram quando a ex-modelo se separou do empresário. A Daiane disse que é simpatizante da carreira empreendedora, né? E aí tomou aí R$20 mil porque não pode, como é que você vai para uma rede social, né? Com essas imprecações, com todos esses adjetivos, com essa desqualificação da pessoa, simplesmente que você é simpatizante do outro. Qual é a justiça do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, na 20ª Vara. Eu vou entrar na justiça lá, porque tem gente que me xinga, eu vou ganhando 10 pilas de cada um, eu tô rico. Mas tu cuida, viu? Porque muita gente que te xinga... Tem razão? Que te xinga, não. Não, ele tá falando sério, não tô Então, pé de brincando. alface, presta atenção, Não, tá? olha aqui, ó. É fake, né? Sabe, né? Sim. Nós temos um amigo muito próximo, um empresário, que está tendo um problema muito grande com um imbecil desse está ameaçando ele. Mas a polícia já está. já está. Mas mesmo polícia já fake, tá no você bico. consegue encontrar a máquina, Sim, né? a máquina. Sim, você acha É pelo isso que ele IP. precisa. Você acha pelo IP, faz o rastreamento, ele vai ser encontrado. Eu logo vi que aquelas críticas, tudo que faziam, deviam ser feitas. É tudo feio. Eu não vi, dona Mari, não podia ser verdade. Não, capaz O que eu Chicão falar não isso. entra com nada, chama o Chicão de bonito. Eu não tô nem aí pra esse rolo, né? Mas aqui, ó, não é fake. Deixa A mensagem dos nossos telespectadores. Ai, meu Deus, que medo. @atualidades.pampa lá no Instagram. O Guga diz o seguinte: se tivesse prêmio Press para comunicadoras mais bonitas da TV, o Atualidades Pampa ganharia fácil. É verdade. Carla Krieger, Magda Beatriz, Roberta e Aninha estão muito lindas. Meus parabéns, meninas. Só espero que a minha esposa não olhe essa mensagem. Como é que é o nome dele? Vamos dar Não dei o sobrenome. endereço, um telefone. Um abraço também para Carmen Dutra, para Nara Fortuna, Lopes 3695, outro nosso telespectador, o Sérgio, todos assistindo e olhando, curtindo a nossa foto lá no Instagram. E o Jorge Brito, lá no YouTube, diz assim: sextou e o Atualidades pirou. Falar nisso... Falar nisso, hoje eu aprendi com como se diz o REC, como é que se diz sextou em japonês. Vou ter que procurar aqui, daqui a pouco eu vou dizer pra vocês que sextou. Ele que tem um depoimento icônico de gol, né? No Mundial do Internacional ele fala, né? Justamente. Então ele Eu só quero dizer que eu não aguento mais a dona Carla e vou dizer a dona Magda, né, dona Carla? Eu vou dizer. Grosseria. É uma grosseria. A dona Magda já desfila sobre nós o título de Prêmio Press. Sim, e agora ela ganhou mais um prêmio. Ela não para de ganhar prêmio. Sério? Ela não ganha. Ela não para de ganhar prêmio. Eu não consigo nem anotar o nome de todos os prêmios que dona ganha. Personalidade Comunicadora 2019.
Olha! Diz da onde? Do meritologista. Viu só? Isso aí é vaga Tá legal. aí pra vocês. Quantos não tava- itens? Ainda tem torta. Tem torta Ai, no não, nome dela, Russell. Tem torta aí no Ai, nome são, dela. não, é Tem muito, torta sabe? no Eu te nome disse, dela, mas e eu que tenho que aguentar depois. Vamos, 30 Torta. É, tem que ter... E a 30 ou torta. 40. E a torta já versão 2, né? É, melhorada. Melhorada. Upgrade. Alô, É, rapaziada. eu fiquei sabendo. Isso aí Eu fiquei sabendo que a torta já teve, assim, um... A versão 2. É, fizeram uma versão, botaram um botox nela. Não dava altura, Na não verdade, dava altura. fizeram um preenchimento nela. Estamos ansiosos pela segunda-feira. Pra gente fazer, então. A comemoração, né? Não, e conhecer. É. Fazer um test drive, Elas a vão gente ter quer que fazer. conhecer. Falando na versão dois torta, chega segunda. tem um Roberta pediu a telespectador. torta aqui, dona Magda. Claro, as aladoras. Mais Eu torta, adorei a por torta. favor. É muito Mais torta. E o Elias no Facebook diz o seguinte: como seria uma torta Chicão Tofani? Não entendi isso Não aí. posso nem falar aqui, É, não porque entendi, não conta entendi. censura. Não entendeu, É uma Fernando? torta com muita sensualização. Melancia com alface e chuchu. E com jump em volta, Calma. que aqui é o perfume aquele do feromônio, né? Ah, tem que Eu ter uso. perfume na torta. Seria uma torta com cheiro. Seria uma cebola. torta com Torta cheiro. com cheiro. Coberta aromática. Ai, torta com cheiro, vocês não estudaram aonde, hein? Que coisa mais brega. Porcaria. Ai, Não, que ia ser coisa. ganache 80%, ia É, ser só uma areia, coisas. assim. Olha, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Bom ou não, louco ou não, eu sei que vocês são telespectadores nossos aí da região de Caxias do Sul, que nos assistem, né? Através do canal 49.1, que querem continuar vendo essa loucurada toda aqui. Por isso que eu dou a informação para vocês que, em virtude de algumas adequações que foram feitas no nosso sinal digital, é importantíssimo, é essencial, é necessário que você realize uma nova busca de canais em seus televisores. Senão, você vai perder a nossa companhia. Quer continuar assistindo a TV Pampa? Tem que fazer essa A atualização. torta do Chicão, em vez de ter aquela jujuba em volta, vai ter Viagra. Quem? Agora eu vou pra retaliação. De graça, Eu vou hein? fazer esse programa aqui um rolo. Tu quer uma faca para retalhar? Isso, Tu quer uma peraí. faca para retalhar? E olha, e o pequeno polegar, mas- polegarzinho bem pequenininho, bem pequenininho. Seu Vitorino. Parou, fala, Paulo Roberto. Sérgio me disse que é bem pequenininho. Falando sério. Experimentem a torta da Pode Magda, contestar que é do muito presidente. boa. Não é verdade. Eu diria que é gostosa. Muito gostosa. Viagra, isso. Eu queria hipotecar minha solidariedade ao Chicão, É que foi muita. detratado Gente, o nessa que quer bancada. dizer hipotecar uma solidariedade? Agora eu me perdi, viu? Ó, que eu vamos, tô atenção, economizando assim pra como entender. Roberta, muitos não sabem o que significa hipotecar. Por favor. Hipotecar A solidariedade. a solidariedade. Hipotecar imóvel, eu sei, Quero agora passar, eu quero solidariedade. eu não passar ao Chicão Tofani toda a admiração e apreço que tem por ele. Porque sair com o Chicão Tofani, por exemplo, é uma personalidade. Tu sai em qualquer lugar, daqui a pouco tu tá cercado de 5, 6 pessoas perguntando, querem verdade. passar, querem passar a mão Dois nele. oficiais de justiça e 4 cobradores. Para com isso. Eu devolvi a palavra. Eu devolvi a Tá palavra. com o troféu na mão, mas não acredita. Prestem atenção numa coisa. Preste O cara atenção. só agride. Prestem atenção. Não. Vai eu ter não. retaliação. Tu não é índio. Não, ele agride só me agride. Me agride. É isso, meu filho. Mas eu é coisa de índio. Isso, presta atenção. coisa de É índio. estilo isso. É coisa de- atenção. Não, mas não é estilo. Isso não é estilo. A carinha. Isso não é estilo. Olha aqui, Você quer proteger ele. Não, eu quero te proteger Um muito cara mais que do fala que de Eros e Thanatos não pode falar errado. Eu sou professor. O meu até o apelido na escola era Cebolinha, porque eu cortava as A geral aí fica quieto. Geral É o aqui que fica foi quieto. o da atualidade dos Pampa tarados. pirou. Caralho, clima ruim aqui. Ele fala dos Não, tarados? Como é que é? A elite quebrou lá. Eu hein? vou repetir. Por favor. Tá deitado por quê? Teremos dispensas. Tu queres outra... Não quero. Tá É bom. impressionante Tá. isso. O que que... O Russo já deu a solidariedade comigo, sabe? Que Prestou tudo a sua isso solidariedade. da Viagra Hipotecou é a sua- aqui a Viagra. Porque aqui, bem pequenininho, não só com Viagra. Ele é só com Viagra, ele é o Que natural. horror. O natural. Senhoras e senhores, eu quero dizer o seguinte. Tem coisas que não podem ir para os melhores momentos. Outras podem ir. Sabe o que vai para os melhores momentos desse sábado? Hoje eu acho. Tem eu. Então assista às 7h30 de sábado os melhores momentos do Atualidades Pampa. Você tem que ficar mais culto, mais fashion, mais descolado. Compra e leva para casa. E quando estiver namorando, mostra para ela. Vivendo a noite com o Chicão Tofani. Toda a minha vida daqui, os amores, as viagens, as personalidades. 36 anos de televisão, inclusive muita história aqui da Rede Pampa de TV.
Tu acha? Eu tenho medo se ele mostrar pra namorada, a namorada vai se apaixonar por ti e ele vai perder. Tem um dos lugares que vende um posto de gasolina, aquele VIP 24 horas do nosso amigo Ângelo Galtieri. Muito bem. Que é bem localizado para quem está na noite. Mário Barcelos. Eu só queria dar um rápido recado para todos vocês de uma clínica extraordinária, Espaço e Sorriso, da doutora Camila Magalhães. Você que tem um sorriso lindo, maravilhoso, Espaço e Sorriso. Muito bem. Doutor Ruxo, Prazer. o senhor não fez a sua manchete hoje ainda, né? Não a fiz porque a senhora não me chamou. Dona. Então agora porque eu estou chamando. atento desde o horário. Então... o senhor ainda tem condições de... Falou aí. Então... Falou aí. Falou aí. Fala! Eu tava tentando lembrar me tontearam nesse programa. Hoje falei de tanta bobagem. Não, na verdade, eu vou tentar trazer seriedade, porque eu sempre digo que sempre que sai uma notícia ruim do judiciário, eu morro um pouco, né? Porque o judiciário é a minha vida. É verdade. O drama! Na verdade, a justiça, ou a busca da justiça é a minha vida. Eu já somado os 38 anos de formado, com 5 de faculdade, são 43 anos dessa minha vida dedicados a isso. E eu sou do tempo, dona Magda, que nós vivíamos crises políticas e o judiciário era sempre o último baluarte. E nós dizíamos, enquanto houver um judiciário, né, está garantida a ordem, está garantida a verdade dos fatos. Então, pegasse, né, Roberto? Então, cada vez que surge uma notícia como que a gente vai repercutir agora, eu digo, a gente brincou, mas eu me sinto que morro um pouquinho, sim. Foi presa a ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. O que fazia a nossa ilustre desembargadora? Houve uma primeira operação que foi chamada Faroeste, e ela escapou da prisão. Foram presos algumas pessoas e 4 desembargadores, entre eles esta senhora foi a dona Socorro, a desembargadora Socorro, ela escapou da prisão. E o que ela fez com esta liberdade, com essa licenciosidade que foi cometida em relação? Estava, evidentemente, destruindo provas, usando do cargo que ela tem para, embora não em licença no tribunal, ela estava usando os funcionários, estava usando o acesso ao sistema para destruir provas que a incriminariam. Veja que ela foi encontrada, né, na ordem de prisão e busca e apreensão, encontraram, Chicão, joias, relógios, peças de arte, coisas de valores e coisas incompatíveis com o nível que pode ter. 100 mil reais em casa. Em dinheiro, com moedas, 100 mil reais. Mas o principal, Roberta, uma movimentação de 1,8 milhão sem origem e sem destino. Socorrinhos vigaristas, como falam. Então, e esta mulher esteve na presidência do tribunal. Ela tinha um parceiro, de um nome aqui, o seu Adailton Maturino. Quem era o seu Adailton Maturino? Quem era o seu Adailton Maturino? Ele se apresentava como cônsul do Guiné-Bissau. Tá entendendo? Mas, dona Magda, se olhassem a ficha, por isso que a presunção é contra ela, porque eles têm acesso à ficha de todo mundo. E a ficha criminal dele vai daqui ao magistério, onde sempre o Marco vai descansar quando nos filhos... Por quê? Não chega na Praia do Barco? Não, a Praia do Barco vai longe um pouquinho. Mas vai até o magistério do seu Mário lá, a ficha criminal. E este homem fazia café miúda com a presidente do tribunal. Então, é coisa assim, não é só a prova captada, é a presunção que tu vais criando contra ti, né? Então, obviamente, o Tribunal Superior Tribunal de Justiça, que é quem julga os casos de desembargadores de Tribunal de Justiça, expediu a ordem de prisão para ela foi presa. A defesa diz que não tinha porquê, porque ela não tinha mais acesso a nada, quando, na verdade, as provas mostravam claramente que ela estava influenciando testemunhas, assustando funcionários que lá seguem, né? Que acompanhavam o que acontecia e estão depondo. Então, como eu disse, lamentavelmente trouxe esse exemplo, nós temos que cortar na carne, porque aí, como disse o Vitorino, tá? Não tem lá, não é porque é juiz, não é porque é desembargador, não é porque é prefeito, porque é presidente. Todos nós devemos responder. Ruxo, me tira uma dúvida, ela tem direito à aposentadoria ainda?
Claro que não. Chicão, Isso é uma coisa chave. Chicão, Verdade. isso é uma coisa chata, tu disseste bem, tá? Nós temos combatido, a gente tem que ter cuidado porque a gente acaba generalizando. O que tem se visto histórico recente é que os juízes, desembargadores afastados têm sido afastados, porém com remuneração integral. Então isso é uma coisa que a gente tem que combater, que a gente tem que combater realmente. É uma coisa que constrange, né? Mas que bom, está presa, a mostrar que se faz justiça agora, também. Né? Agora, essa movimentação financeira toda na conta dela, o COAF não viu? Com certeza deve ter visto. A preocupação do COAF é a família do Bolsonaro. Que curioso, não Olha viu aqui, o COAF. Eu tenho... Deixa eu dar um pouquinho a ficha. Essa dona Maria do Socorro Sampaio, ela é... Lembram, logo no início do programa, quem são os remanescentes aqui? Eu, o Márcio, o Chicão, a Carla, Magda. Aquela juíza lá da Bahia que vendia habeas corpus, é ela. É ela, né? É ela. Ela foi E ela continua. Ela foi promovida. Agora ela é Ela virou desembargadora. presidente do tribunal. Ela foi promovida a desembargadora, virou presidente do tribunal. Sabe qual era a jogada? Mas É o agora, seguinte, presidente, ela né? vendia liminares para invasor de terra, para grileiro. Os caras invadiam e pediam para ela direto no tribunal uma medida cautelar para manter a posse da terra. E ela dava. Mas, Gustavo, Deixa eu só- como é que E a ela pessoa dava. chega a ser presidente do tribunal? Quem escolhe? Como Não, é que ela chega? é os Comitê próprios desembargador do desembargadores. Brasil, Mas, a eleição O que que é? brasileira. Então, ela cometia o crime e as pessoas votaram, os seus votaram nela para presidente. Então, tem mais gente Mas que é vai o que eu ter que digo, responder. no alguém. Brasil, o crime... Tem 4 desembargadores, Gente, né? essa operação já Nós só temos- aconteceu. Deixa eu avançar um pouquinho na Essa informação. operação já aconteceu e aí, como disse, o Ruschel tem 4 desembargadores presos, inclusive o presidente na época do tribunal, e ela era vice-presidente e ela se candidatou, tinha eleição um dia depois e ela ganhou um dia depois. Foi isso? Exatamente. Então, Essas coisas que nos causam estranhezas, quando, por exemplo, existem as invasões de terra, e aqui no Rio Grande do Sul tem bastante, que as pessoas invadem a terra e depois não conseguem, os proprietários não conseguem reaver a terra, não conseguem a reintegração de posse. Ou então conseguem a reintegração de posse e sai uma liminar, tipo 24, 48 horas antes da reintegração de posse. Eu queria dizer aos senhores que lá foi constatada esse problema todo, o STJ, que também está manchado, porque até em relação à notícia do Ruschel, o Asfor, ex-presidente do STJ, também teve busca e apreensão na casa dele, do filho dele, que é outro que vendia também medidas liminares. Então, assim, aqui no Rio Grande do Sul também tem proprietário de terra que está há 3, 4, 5 anos tentando recuperar suas terras e não consegue integração de posse. Então, assim, a dona Eliane Calmon, que foi a procuradora-geral do Conselho Nacional de Justiça, ela disse, está na hora de se investigar, de se ver o que acontece debaixo da toga. Está mais do que na hora do lava-toga entrar em campo, porque essa história de que não tem juiz, desembargador, são todos honestos, não são não. Eles são seres humanos, estão sujeitos à tentação e erram como todo mundo. Erra como erra jornalista, advogado, engenheiro, qualquer um. Eles erram e se vendem sim. Então tem que investigar. Se tem aqui no Rio Grande do Sul, não sei, mas tem que investigar todo mundo. E quem não quer ser investigado é porque tem rabo preso. Então tem que investigar. Na Bahia investigaram, deu no que deu. No STJ investigaram, o seu Asfor está tendo a vida dele revirada lá, porque descobriram que ele também vendia medidas liminares. Então, gente... O escritório do filho. No escritório do filho. O filho dele vendia. Essa ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia não apenas vendia as liminares, como também nas operações de venda das terras, porque ela dava liminar, dava posse, e dali algum tempinho esfriava o negócio. Morreu Maria. Ela determinava a adjudicação. E aí os caras viravam dono da terra, fracionavam e aí ficavam vendendo. Então, assim, tem que dar uma olhada nisso. E nós aqui no Rio Grande do Sul temos um problema grave de proprietários que não conseguem reaver as suas áreas invadidas. Tinha um borracheiro que era dono de, sei lá, 4 vezes a área de Salvador. Eu lembro que eu trouxe a informação. Um borracheiro, né? Um borracheiro. Ele era dono de uma área 4 vezes o tamanho da cidade de Salvador. Eu posso mudar de assunto, porque senão o Marconi vai ficar sem fazer a manchete dele. Eu estou muito interessado na manchete. Por favor. Por favor. Então vamos à informação. Então, Vamos prestigiando meu coleguinha. O relógio está correto.
Pois então, agora domingo é o dia 1º de dezembro e nós temos aí então a campanha todo Dia Internacional de Combate à AIDS, né? Então é claro que começam agora também outras tantas campanhas e uma informação divulgada pelo Ministério da Saúde acabou chocando, né? Eu trouxe recentemente os números referentes a diabetes, né, de pessoas que a gente tinha aí um número excessivo de pessoas que sequer sabiam que tinham. E agora esse número diz respeito ao HIV. São cerca de 135 mil pessoas que, segundo o Ministério da Saúde, não sabem que são portadores, né? Então, mas se o Ministério e essa é a minha dúvida. Exato. Eu não entendo o seguinte, se essas pessoas não sabem, como é que o Ministério da Saúde sabe? E por que diabos o Ministério da Saúde então não informa essas pessoas? Olha, vai no meu, você tem HIV, vai no meu. Não, é notícia séria, Marconi. Não, mas é verdade, mas é... Não é? Mas tem razão. Pô, as pessoas não sabem, o Ministério da Saúde sabe. É uma estimativa. Mas eles vão não contar que você vai ficar chateado. Eu vou ficar chateado. Ele conta, a pessoa vai ficar chateada, a família vai ficar... Vai que o cara não gosta de vai que o cara não gosta. Dá uma chegadinha no Ministério da Saúde. Porque o senhor tem HIV. Tá, mas Marconi fala sério que ainda tem os aniversariantes no ar. O pessoal aqui... A notícia é tão bucólica que não tem como levar. Você nem que o Marconi arruma essas notícias, mas você xingar um tema sério desse. Eu tô tentando falar sério aqui. Então vamos lá. Eu vi. Né? Como é que é? Pois é uma estimativa, respondendo a tua pergunta, é uma estimativa e em função até disso e da passagem do dia 1º de dezembro, nós temos aí o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, cujo objetivo é incentivar as pessoas a buscar os exames, a realizar até os testes rápidos, né, como são chamados, e que são oferecidos aí, a gente tem unidades móveis que, né, são colocadas em determinadas praças, parques aí, para facilitar o acesso das pessoas. Segundo o diretor do Departamento de Doenças Crônicas e Infecções, porque agora nós não temos mais a DST, né? Nós temos a IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, porque elas podem acabar não se transformando em doença. Então houve o revisionismo agora, né? Não é mais DST, é IST. Eu estava decorando a primeira. Exato. Então, considerando o período de 1980 até 2019, nós temos aí, estamos encostando na casa quase de 1 milhão de casos detectados e houve um aumento e uma preocupação com duas categorias que são antagônicas, né? Dois grupos que são... Não pode falar grupo de risco, porque senão os chiliquentos entram... não é grupo, eu não pertenço... Mas são grupos, né? Se você tem uma atividade de risco, essa atividade é exercida por pessoas que fazem parte de um grupo. Então é grupo de risco. Então nós temos aí, com o avanço da medicina, da química, que estendeu a vida sexual de idosos, homens principalmente, esses idosos começaram a se aventurar e trazer o vírus para dentro de sua casa. E esse foi um índice muito grande. Na outra ponta, nós temos a nova geração, que não viu Cazuza, que não viu Sandra Brea, não viu pessoas definhando em função da AIDS, já entendem o HIV e a AIDS como algo crônico que pode ser tratado tranquilamente com remédio. O que aconteceu? Comportamento de risco. Começaram a abrir mão de preservativo, começaram a voltar a uma prática, né, anos 70 praticamente, né, de amor livre, sem controle. Junk, bem junk. Junk total. Em paralelo, eu separei, é um pouco paralelo o assunto, mas nós temos algumas atividades de pessoas, e aí isso é um crime grave, são pessoas que sabem que têm o HIV e se aventuram com outras pessoas sem contar. Revolta. Com o objetivo de transmitir grupos na internet, do cara, você ganha badges, você ganha, né, você é melhor do que o outro porque você infectou mais pessoas do que o outro, é um negócio assustador, né? Então, os últimos dados mostram que a pessoa diagnosticada com HIV hoje tem praticamente o mesmo tempo de vida que uma pessoa que não vive com o vírus. E ali, o que parece ser uma notícia boa, acabou se tornando uma preocupação. Sim. Né? Porque você começou a relaxar né? com os cuidados. Mas né? essa notícia aí merece uma depuração, Marconi. Eu já entrevistei médicos no meu programa, na Rádio Pampa, em que eles disseram o seguinte: é uma lenda se dizer que as pessoas vivem normalmente. Elas não vivem normalmente e não vivem no mesmo tempo, porque o organismo passa por um processo de agressão química
porque ele se torna muito mais desgastado, encurta assim a vida, e dizer que tem uma vida normal, não tem não. A pessoa vive... E vulneráveis a outras doenças. Outras doenças, que é disso que eles têm, pode morrer de resfriado. A imunidade fica muito baixa e eles usam. Eles tomaram cuidado de usar o termo praticamente igual ao de alguém que não possui. Porque você não pode planejar, né? Eu não posso saber até que idade eu chegaria se eu fosse uma pessoa saudável. Exato. Então você tem um risco que é a carga não detectada, né? O vírus está lá, mas a carga viral, ela está no teu corpo, ela perdeu a capacidade de transmissão, mas isso é uma loteria. Isso a gente não sabe até quando, né? Daqui a pouco você tem pessoas como o Magic Johnson, por exemplo, que durante muito tempo, graças à sua vida pregressa, a sua vida de exercício, cuidado e tal, conseguiu levar adiante. Mas tem gente que volta essa carga viral. E na verdade, assim, mas eu fiz questão de pegar esses dados e destacar que agora nós temos o dia 1º de dezembro, que é mais um motivo de alerta, mais um motivo de preocupação. Procure aí as unidades que estarão espalhadas. E Magda, não só porque... Vamos concluir, porque eu quero... Não, rapidamente, só porque a gente riu bastante dessa situação, mas muitas pessoas que fazem... Não, a gente não... Peraí, a gente não riu da situação. Nós rimos da maneira que Ruschel... Mas só para trazer informação... Não, mas não é da situação. Não, deixa é só bem para claro. trazer informação de que muitas pessoas que... Não, é só porque é sério, é bem sério isso. Sim, claro que é sério. Eu conheço muitas pessoas que fazem, de fato, o exame rápido, só que elas não têm coragem de abrir o resultado. Elas não têm coragem de voltar para pegar justamente a resposta. E principalmente homens que têm a questão assim das suas parceiras, eles fazem o exame, eles dizem que conseguiram o resultado, porque ele demora um pouco, e as parceiras acreditam. E principalmente quando você passa por um grupo de risco, eles perguntam quantos parceiros sexuais você teve sem a utilização da camisinha. Daí ele fala, 5, 6, 7. Então eles colocam como potenciais pessoas que possam ter o HIV. Então acho que é dentro dessas estatísticas que é feito isso. Porque até o parceiro precisa avisar essas outras pessoas, só que geralmente não avisam por causa da vergonha. Dona Magda, eu subo na noite, pior coisa que tem. O cara vai assaltar com uma seringa. Vou te infectar de AIDS se tu não me der grana. É verdade, isso acontece. Mário Barcelos, vamos aos aniversariantes. Rapidamente, os meus aniversariantes de hoje. Walter Dávila. Quem acompanhou televisão há alguns anos atrás, conhece Walter Dávila. Nascido aqui na Ilha da Pintada, né? Ele e a Ema Dávila, os dois saem, trabalham aqui em rádio, na antiga Rádio Gaúcha, e foram embora para lá, né? Foram embora para o Rio de Janeiro e fizeram um teste na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e começaram no elenco de humoristas da Rádio Nacional. E se notabilizaram como humoristas, depois foram para a TV Globo, ficaram indefinidamente na TV Globo. E um dos momentos mais fantásticos do Walter Dávila, quando ele entrou para o cinema e fez um filme chamado O Ébrio, do Vicente Celestino. Vicente Celestino foi o maior ídolo desse país durante dezenas de anos. Ele foi primeiro lugar absoluto. Ele era um tenor, né? Um tenor italiano, etc. E cantava aquele vozeirão, tinha um vozeirão. Tornei um ébrio na bebida, busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que eu me apaixonei e tal. É uma história dramática. E que me abandonou. Chifre. Foi famoso. Ela fugiu com outro e tal. E etc. E esse filme foi feito de 48 para 49, para que vocês saibam, foi o filme de maior bilheteria da sua época, cara. Mais que os filmes americanos, mais que outros tantos filmes. As filas eram de centenas de pessoas nas portas dos cinemas para assistir, e ele era o antagonista, ele era o parente que explora o amigo, ou aquele que estava dentro da sua casa, que era o médico esse, vivido pelo Vicente Celestino. Walter Dávila, essa figura fantástica. O ex-presidente francês Jacques Chirac, que morreu recentemente, que foi prefeito de Paris, uma das grandes personalidades daquele país. Esse realmente foi um grande presidente, apesar que o seu governo também foi conturbado por algumas denúncias de corrupção dentro do governo dele, enquanto prefeito de Paris. Francisco Cuoco, 86 anos de idade. Francisco Cuoco, na cidade de Bengala, Francisco Cuoco, 86 anos, e continua trabalhando. Diane Lett é uma atriz americana e, finalmente, o político de quem o Vitorino é fã de carteirinha, ele tem até fotografia no bolso, ele pode mostrar agora. Luciano Bivar, o presidente do PSL. Que foi indiciado hoje. Foi indiciado hoje? Não, então não é mais. Nada melhor do que isso para encerrar o programa, 75 anos ele completa hoje. Muito bem. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa. Não esqueçam, sábado tem os melhores momentos do Atualidades, às 7h30 da noite. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa.
Beijo! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.